O Portal Entrevista hoje está na UBRA São Jerônimo para falar sobre o projeto Sunrise, uma iniciativa global que investiga como os comportamentos de movimento impactam na saúde infantil. O Sunrise busca entender a influência da atividade física, do tempo sedentário e do sono no desenvolvimento de crianças entre 3 e 4 anos. No Brasil, o estudo analisa crianças das zonas rurais e urbanas de diversas cidades, entre elas Charqueadas, São Jerônimo e General Câmara, aqui na região carbonífera. A UBRA São Jerônimo participa do projeto através do curso de Educação Física. Então, hoje nós estamos aqui com a Annelise Reis Gaia, coordenadora do projeto na região Sul, a Evelyn Ribeiro, coordenadora do projeto na região Sudoeste e coordenadora geral de dados no Brasil, e o Rodrigo Batista Moreira, diretor da UBRA São Jerônimo, que vão falar sobre esse projeto para a região carbonífera. Rodrigo, por favor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer mais uma vez aí pela cobertura dos projetos aqui da UBRA São Jerônimo, específico aí do curso de Educação Física e todos os cursos da área da saúde. Esse é um projeto muito importante para a nossa região. É um projeto que visa o desenvolvimento da promoção da saúde, né? Então, visa a qualidade de vida das pessoas na região e na perspectiva aí, como a Annelise cita sempre, né, Annelise, voltada para que as pessoas se afastem das doenças e estejam cada vez mais protegidas. Para nós, e aqui já agradeço a doutora Annelise, a doutora Evelyn, tive a oportunidade de conhecer a Evelyn agora nesse período, né, uma pessoa muito importante para nós aqui na região. E hoje, a Annelise e a Evelyn, através dessa conexão, elas conseguiram, de certa forma, colocar a região carbonífera no mapa do mundo, né? Ou seja, elas depois vão explicar um pouco melhor, né, mas antecipando algumas informações aqui, mais de 70 países, não estou equivocado aqui, participam desse projeto. Para nossa satisfação, a região carbonífera foi escolhida, né, como participante desse projeto. Hoje nós tivemos, ontem e hoje, o treinamento aqui dos nossos acadêmicos, então a aproximação dos nossos jovens com a pesquisa, com o desenvolvimento na área, né, conhecendo instrumentos fantásticos aqui, como um acelerômetro, medidas de massa corporal, estatura, sendo instrumentalizados para estarem preparados para atuar lá no mercado, para atuar lá nas pesquisas, né? Os professores também, né, o Moisés, a Michele e o Carlos, que são representantes dos municípios inicialmente, estão participando, que vão levar também para a Secretaria de Educação, e aqui deixo o meu agradecimento aí a todas as secretarias, aos nossos prefeitos, né, que estimulam e abrem as portas para estar auxiliando nesses projetos. Certamente nós teremos sim, logo em breve, né, em maio, uma coleta de dados, e estamos aqui de braços abertos para receber essa proposta de trabalhar com as meninas, visando justamente isso, né, a qualidade de vida das pessoas, que essa região possa sim fazer parte desses projetos, né, que é extremamente relevante. Então, mais uma vez, a Annelise, foi através da Annelise que nós conhecemos o projeto, e agora também agradecer a Evelyn por proporcionar para nós aqui da região carbonífera essa oportunidade. Bem, de certa forma, convido a Annelise para falar um pouquinho sobre o projeto, né, Annelise, a dimensão dele no Rio Grande do Sul, quais serão os municípios, onde será realizado, né, ou serão realizadas as coletas. Então, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou utilizar a apresentação, a forma como o projeto foi apresentado, para falar um pouquinho. Na verdade, esse projeto ele trata do comportamento da atividade física, né, de crianças de 3 a 4 anos. O que, mais uma vez, mostra para a sociedade a importância da atividade física, a importância da educação física para a saúde da população. Então, é um projeto que já se preocupa em tentar entender como é a atividade física de crianças ao longo do dia, de crianças de 3 e 4 anos. Além de se preocupar com questões de sono, com a cognição, com a prevalência de sobrepeso e obesidade. Mas é muito importante quando o projeto é apresentado como comportamento, porque de fato esse projeto ele enfatiza o entendimento da relação das crianças com um dia a dia ativo, com brincadeiras ativas, com a prática já de algumas atividades que a gente pode chamar mais sistematizadas, né? Aula de dança, aula de participação em esportes. O que a gente espera? Que realmente
essas crianças que, a princípio, têm um dia a dia mais ativo, participam em escolinhas ou em aulas de educação física ativas, que tenham oportunidade de estar envolvidos em um parque na frente da sua casa. Essas crianças que são mais ativas, a gente acredita que serão as crianças que também terão menor risco de desenvolver sobrepeso e obesidade, serão as crianças que terão, entre os componentes de cognição, que nós vamos avaliar, um melhor desenvolvimento, né? Então, mais uma vez, é um projeto que traz como base a importância das aulas de educação física, a importância da escola, a importância da educação, né, ou da promoção da saúde por meio da atividade física e do exercício físico, né? Hoje a gente sabe que apenas a quebra de um comportamento, de um tempo exagerado, sentado em frente às telas, apenas o levantar e sentar, o brincar um pouquinho e voltar, já é um comportamento que se caracteriza como preventivo. Principalmente a gente sabe disso em adultos, né? Então a gente ainda sabe pouco sobre isso em crianças. Então esse projeto ele tende a tratar da quebra, da redução do comportamento sedentário como uma ação de prevenção, mas também como o aumento da atividade física moderada e vigorosa, aquela que envolve brincar, os esportes, andar de skate, correr, pular, saltar, como também, né, a gente tem duas vias: diminuir o comportamento sedentário, mas independente disso, tentar fazer com que as crianças estejam envolvidas em práticas esportivas, em aulas de educação física, que eu sei que os municípios da região têm muita preocupação, né? E então esse projeto ele vai acontecer aqui, como uma das regiões do Brasil. Eu vou deixar a professora Evelyn agora explicar. E a ideia é, nós temos um prazo e uma missão agora de coletar 100 crianças, mas a ideia é, já em conversa com as prefeituras, que a gente possa deixar esse projeto vinculado às secretarias, né? E que a gente possa formar os professores da região e que a gente possa ter esse acompanhamento do comportamento, da atividade física, da cognição, da aptidão física dessas crianças, talvez até antes dessa faixa etária, né? Então, esse é o legado que a gente pensa que é importante, né? Porque a gente não está aqui só coletando dados para simplesmente fazer ciência, e uma ciência que não tenha retorno, mas a gente hoje a nossa preocupação é em deixar um legado e, de alguma forma, perceber que aquilo que a gente tem feito tem trazido resultados, né? Então, como vai ser a participação das crianças ou das famílias nesse projeto? Elas autorizam, não autorizam? Como funciona? Como é que os alunos da UBRA e vocês vão chegar até essas crianças e essas famílias para elas participarem desse projeto? Pode falar? Pode ser. Bom, antes de começar, eu agradeço a parceria com o Rodrigo, com a Anne e com as secretarias das cidades envolvidas aqui da região, né? É só com parceria que parece que a gente avança, né? Então, com parceria a gente produz conhecimento, com parceria a gente traduz esse conhecimento, né? Traz conhecimento para a população. E a ideia do Sunrise é a gente começar a entender um pouco melhor como está o desenvolvimento, né, das crianças menores de 5 anos, que é o público menos estudado, né? A população que a gente menos estuda, que a gente menos percebe ali como está se desenvolvendo, como está o nível de atividade física, comportamento sedentário, sono, o desenvolvimento motor. Parece que a gente deixa as coisas caminharem e se preocupa um pouquinho lá na frente, né? Sim. Mas vamos começar a se preocupar e olhar um pouquinho melhor para essas crianças. Bom, eu estou coordenando, eu sou da coordenação geral do estudo e coordeno a região sudeste. Então, a gente tem, o Brasil ele vai contribuir com a avaliação de 1.000 crianças. E a gente dividiu 200 para cada região do país. Então, aqui na região sul são 200, no sudeste tem 200 crianças também para serem avaliadas, sempre dividindo entre área rural e urbana. 100 de área rural, 100 de área urbana. O contato, na verdade, com os pais, ele vem através do contato inicial que a gente faz com as escolas. Então, a gente apresenta o projeto para os diretores das escolas, os professores,
E aí, a partir disso, a gente convida os pais para conhecer um pouco o projeto. Né? Uma vez que o pai conhece o projeto, os pais conhecem, autorizam, aí a gente consegue chegar até as crianças. Mas o projeto, bom, todo projeto, na verdade, ele funciona assim, né? Passou lá para o comitê de ética, o caso do Sunrise passou por 4 comitês de ética para chegar aqui. Então, o comitê de ética, ele avalia se, olha, as avaliações que vocês estão propondo, se elas trazem algum prejuízo ou não para a população, que vai ser avaliada, e quais os benefícios que o projeto traz também para essa população. Então, a partir daí, a gente consegue começar as parcerias aí com o diretor, professor e os pais. Passamos pelo diretor, o diretor concordou com o projeto. Chegamos com os professores gostaram, não só os professores, mas toda a comunidade escolar. Todo mundo conheceu o projeto, gostou, olha, vamos fazer? Convidamos os pais, apresentamos. Os pais gostaram do projeto, eu quero que minha criança participe. E aí a gente chegou na escola para avaliar a criança e a criança falou que ela não quer. Se a criança disser que ela não quer, ela não participa. Não importa que os demais disseram que ela pode. Claro que, como a gente vai várias vezes na escola, às vezes o primeiro dia a criança não quer, porque é uma pessoa estranha que está chegando, se aproximando. Mas conforme a gente fica vários dias ali na escola, a gente tenta de novo e geralmente as crianças elas se acostumam com os avaliadores, né, e até olham as outras crianças participando, gostam, se interessam, e aí elas pedem para participar. As avaliações, os pais não precisam levar as crianças para a escola num período diferente, nem nada, elas acontecem dentro da própria escola e no horário de aula das crianças. As avaliações são brincadeiras, coisas simples que criança faz melhor do que qualquer um de nós. Né? Então brincar, correr, pular, ficar no pé só, aí a gente avalia força, né, de preensão manual, aperta um aparelhinho, faz uns joguinhos do iPad, né? Então, o joguinho eletrônico, então, eles fazem, se eu der o meu celular, eles acham função que eu nem sei que existe. Mas eles jogam, então, assim, para eles é tudo muito fácil, né? Aí eles fazem 2 joguinhos ali no iPad que vão avaliar o desenvolvimento cognitivo, a gente avalia peso, estatura. A novidade, na verdade, do projeto é que as crianças elas usam um aparelhinho pequenininho, preso na cintura, com um cintinho coloridinho, e aí elas precisam usar o aparelho por 8 dias consecutivos, né, removendo ele só para tomar banho ou atividades aquáticas, porque o aparelho não é a prova d'água. O aparelho não consegue gravar vídeo, não consegue nos dar a localização, ele não tira foto, não grava áudio. A única coisa que esse aparelho faz é avaliar comportamento. Ele avalia atividade física, comportamento sedentário e sono. Na verdade, o que ele mostra é se teve movimento ou não. Ele avalia movimento. Ele avalia movimento. Ele não vai monitorar ninguém. Não, a criança usa e depois de 8 dias a gente coloca no software e a gente percebe se no período ela se movimentou ou não. E essa avaliação é só durante os 8 dias ou no período maior? O aparelho são só os 8 dias. E a extensão dessa avaliação da criança durante quanto tempo? Não, a avaliação da criança na escola é coisa de 20 minutos. Cada criança a gente gasta aproximadamente 20 minutos para avaliar na escola. Sim, ela era avaliada e ela participou. Aí ela vai para casa com uma acelerômetro. Talvez, Marco, acho que deva ressaltar que depois ele recebe, a família recebe o relatório, a intenção de a gente também construir junto com a comunidade escolar políticas públicas, caso seja necessário, né? Se identificou uma criança obesa, o que pode ser feito, quais os caminhos, né, que ele pode tentar alternativas para solucionar problemas dessa rede escolar. Sim. Os pais têm contato sempre conosco, né? Então eles têm acesso aos nossos qualquer telefones, dúvida, qualquer dúvida, qualquer. E eu não sei se a Evelyn quer falar um pouco da entrevista também, né? Que acho que é importante. Entrevistar os pais. Além aí a participação dos pais nisso tudo, né? Claro que a gente precisa da ajuda dos pais. Primeiro, para ajudar no monitoramento do aparelho. Né? Lembrando que assim, o aparelho não é frágil, o aparelho é um aparelho que você pode usar, a criança pode brincar. A ideia é que ela tenha a rotina normal dela, independente do uso do aparelho. E aí precisa só do monitoramento na hora de tomar banho, retirar o aparelho e depois colocar de novo.
Agora, outra parceria que a gente precisa dos pais. O aparelho, como eu disse, ele só grava movimento. Sim. Então, uma vez que ele grava movimento, a gente não sabe onde a criança está fazendo esse movimento. Pode ser que ele esteja na escola, em casa, na casa dos avós, no sítio, numa praia, a gente não tem a menor ideia, né? Porque ele não tem a gente não tem que localizar o aparelho. Mas a gente precisa entender um pouquinho a vida da criança, entender a rotina dela em casa, né? Sim, sim. Até para a gente começar a entender melhor esses comportamentos. A gente entende os comportamentos não só olhando para o aparelho, mas também ouvindo dos pais. Sim, então, a partir desse comportamento, vocês fazem um diagnóstico dessa criança. Isso, aí a gente consegue saber se ela, por exemplo, se ela atinge a recomendação atual de atividade física, comportamento sedentário e sono, que são recomendações aí que garantem, né, uma vida saudável, né, para essa criança. E aí esse daqui é o cintinho que a criança usa. Ele é sempre revestido com pano para não dar alergia nem nada, é sempre coloridinho. Aí a criança pode escolher o cintinho que ela usa, tem várias estampas. Ela fica 8 dias com esse cinto. E esse cinto a gente prende o aparelhinho. Né? Esse daqui que é o aparelhinho que mede o movimento. É só o movimento. Acelerômetro. Isso, é chamado acelerômetro. Ele só mede o movimento. Sim. Ele não dá nenhuma outra informação para nós. E então a gente, o auxílio dos pais, na verdade, é nos ajudar a cuidar do aparelho e também responder um questionário para a gente conhecer um pouco da rotina da criança. Sim. Né? A partir da rotina da criança, e a gente consegue traçar ali como é que está o desenvolvimento de fato dela. Né? Sim. Rodrigo, mais alguma coisa aqui? Gostaria mais uma vez de agradecer, né? Acho que é extremamente importante a divulgação das ações na nossa comunidade e do compromisso, né, nosso enquanto acadêmicos. Nós estamos aqui com 2 doutoras de referência no nosso país, no respeito à educação física, e muito importante que elas tragam novidades, um aperfeiçoamento, novos conhecimentos para os nossos jovens, né, para que a gente esteja atualizado aqui na região. Então, um dos nossos compromissos, né, como ser uma universidade que visa a formação de acadêmicos preparados para atuar no mercado aqui, eu só tenho a agradecer a Denise e a Evelyn, né, por estarem conosco, né, e acreditar no potencial dos nossos jovens aqui na região. Então, muito obrigado. Agradeço muito também a vocês aí pelo carinho. Antes da gente se despedir, uma das questões assim, que eu acho que é bem relevante e que são tantas coisas que nós acabamos por não falar, é que esse projeto está vinculado à Organização Mundial da Saúde. Tá? Esses dados, de forma anônima, depois sem identificação, eles vão ser fornecidos exatamente para que se possa entender se realmente as atuais recomendações, o seu filho tem que fazer 180 minutos de atividade física moderada vigorosa, se realmente esses guidelines eles funcionam, se eles funcionam, por exemplo, para todos os indicadores de saúde. Então, por exemplo, talvez durante um dia uma criança que seja melhor desenvolvida cognitivamente pode ser uma criança que até faça um pouco menos de atividade física, mas que durma mais, né? Então a gente também quer entender como é que essas coisas... E também, talvez, o Brasil seja completamente diferente do Canadá, por exemplo, que é um país desenvolvido, né? Então a gente está tentando entender realmente... As realidades sociais são diferentes. Exatamente, né? E tentando propor também entender as realidades, né? Porque talvez as crianças precisem fazer mais atividade física do que elas fazem, né? Ou talvez só se relacione com a saúde, de fato, a atividade física moderada vigorosa e a leve só sirva para quebrar o comportamento sedentário. Então, tudo isso a gente vai entender. Né? E, mais uma vez, é importante, esses dados vão para a Organização Mundial da Saúde, a gente está contribuindo, né, porque a Organização Mundial da Saúde tem um plano de até 2025, não, 2030, reduzir a inatividade física no mundo, porque a inatividade física é a 4ª causa de morte, né? Então a gente acaba contribuindo e a região daqui acaba contribuindo também para recomendações e para o avanço, né, dessas questões relacionadas à saúde através da atividade física. Né? Certamente também depois que vocês, obviamente, externarem, a gente está transmitindo aqui as informações, né? De certa forma a gente sabe também que outros municípios, outras escolas
certamente vão despertar interesse em participar. E a ideia é, assim, nos procurem, né? A gente está aberto também para ampliar o projeto futuramente, então fica aqui. Ele vai ter continuidade, ele não se encerra agora. Não. A coleta é em maio, abril-maio, né? Sim. Desses que já estão sendo selecionados. Sim, Então, a partir do momento nós vamos ampliar o A projeto. gente tem pensado muito assim, o que eu vejo que talvez fosse importante, a gente, assim como tem a cultura da avaliação da aptidão física em algumas escolas da região, talvez a gente tentar colocar esses protocolos de avaliação como protocolos que sejam fixos nas escolas para avaliar o desenvolvimento das crianças e que sejam realizados pelos professores de educação física, né? Já que a base, né, a variável principal aqui é a atividade física, né? Então, tentar depois formar os professores, não são avaliações complexas, né? São avaliações que se faz rapidamente. O município tem já, os municípios têm experiência com isso já, né? Então, certamente ficará um legado, certamente tentaremos tornar uma política pública e certamente continuaremos o projeto sem dúvidas, né? E deixaremos como uma grande contribuição aí para o desenvolvimento das crianças na região, que é o nosso futuro, né? Exato. Perfeito. Mais alguma coisa? Obrigado. Tá ok, então. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a todos. Boa tarde.